Fala galera, terça-feira mais um dia de tutorial com R aqui. E hoje a gente vai falar um pouco sobre slicing de vetores, né? Para quem não está familiarizado com o termo slicing, slicing é tipo você selecionar alguns elementos do vetor. A gente já viu nas aulas passadas o que é um vetor, né? Um vetor vai ser um vetor numérico, por exemplo, vai ser um vetor com vários números, né? Guardado dentro de uma caixinha. Cada número tem a sua posição. A gente inclusive aprendeu alguma coisa sobre posição na aula de função passado. E aí eu estou criando aqui novamente aquele vetor numérico, né, que a gente utilizou na aula passada. Eu criando novamente porque eu não tinha rodado. E aí, antes de começar tudo, eu só deixei, dessa vez eu deixei o programa sem estar salvo, justamente para mostrar salvando aqui tudo. Eu vou salvar aqui, ó. Ele às vezes pergunta desse encode, eu boto sempre o TF8. E eu vou salvar aqui como slice, tá? Depois até vou mudar o termo, mas para minha organização aqui, mas só para a gente salvar mais rápido aqui, slice, estou salvando dentro de documentos ali, tá bom? Então é isso, eu criei o vetor numérico aqui, ele já está criado, ó, o arquivo já está salvo. E aí o que a gente quer? A gente quer buscar um elemento de um vetor. O primeiro exercício aqui que eu fiz é buscar o quinto elemento do vetor. Como é que a gente busca um elemento do vetor? A gente usa chaves, né? Não, colchete. Depois do objeto que a gente quer selecionar. Então eu estou pegando aqui, por exemplo, o vetor, eu estou atribuindo, né, tudo isso que eu quero dentro do num. Eu vou criar um outro objeto chamado num, mas eu estou pegando o vetor numérico, que é o que eu criei, e aí quando eu abro esse colchete aqui, eu coloco o 5 dentro, eu estou falando que eu quero o quinto elemento do meu vetor, né? Então ele vai contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 89 e vai trazer para mim. Aqui ele não vai trazer porque eu só estou atribuindo ao elemento num. Então eu teria que digitar aqui, ó, num, para poder chamar o 89, porque foi atribuído o número 89 ao num. Eu usando aqui o colchete, então eu consigo selecionar os objetos do vetor que eu desejo. Dentro do colchete, o que eu vou botar é a posição do objeto que eu quero. Aqui eu queria o quinto objeto, por isso que eu botei o número 5 aqui dentro, tá bom? A gente pode buscar também vários elementos. Aqui eu busquei um elemento só e atribuí a um número, né? Mas a partir de agora eu não vou ficar atribuindo, só para não, porque para poder imprimir direto, né? Mas lembre-se sempre que se você quiser usar o que você está pegando, né? No caso aqui é como se eu quisesse usar o num. Se você quer usar o elemento que você está pegando, você tem que atribuir algum outro objeto para poder aproveitar lá na frente depois. Tem que dar um nome àquilo, né? Mas como eu não vou querer usar depois, então eu só estou rodando cada sequência para vocês verem como é que é, tá bom? Bom, como eu disse, você pode pegar vários elementos do vetor. Eu botei aqui o exemplo pegando o começo, né, do vetor, né, pegar os 3 primeiros elementos. Lembrando, nas outras aulas a gente já viu o que significa esse 1, 2.3. Eu estou pegando todos os elementos da primeira posição até a terceira posição do vetor. E aqui um cuidado para quem já conhece Python. No R, a gente começa a contagem do 1, tá bom? Do vetor, da posição 1. Então, quando eu vou contar aqui as posições, aqui o 2 ele está na posição 1, o 57 na posição 2 e assim por diante. Porque quem já fez Python já deve saber que o 2 lá, ele está na posição 0. Lá a gente começa a contagem da posição 0. Então, o 2 está na posição 0, o 57 na posição 1 e assim por diante, tá? No R, segue assim um pouco... É lógico que eu considero um pouco mais normal, né? Vai da cabeça de cada um e do fim de cada um, né? Mas o R ele segue essa contagem a partir do 1. Então eu também posso pegar elementos do meio do vetor. Aqui, por exemplo, eu vou pedir para pegar do terceiro ao sétimo elemento. E ele trouxe aqui do terceiro até o sétimo elemento. Ó, lembrando, o terceiro elemento é o 6 e ele vai até o sétimo, que é o 37. Certo? Eu posso também pegar... eu botei esse exemplo aqui porque o nosso vetor ele tem 3 elementos. Quem quiser dar uma pausa para contar aí, eu sei que ele tem 3 elementos. E aqui eu estou pedindo para ele trazer do elemento 12 até o 15º. Vamos ver o que acontece. Ele vai trazer, olha só, o 12º elemento, o 13º, que são os dois últimos, e os outros ele vai trazer um missing, né, um NA. Mas ele vai trazer alguma coisa, ele não vai dar erro. Ele vai trazer o vetor, vai criar lá o vetor, né, daqui que eu estou criando é um vetor, eu só não estou atribuindo a nenhum outro objeto, né, mas é um vetor com 2 valores misses, tá bom? Então sempre toma cuidado na hora que você estiver manipulando com muitos dados,
para ver se não está trazendo um NA ali, tá bom? Bom, eu também posso trazer uma lista, aqui eu só botei sequência, né? Eu trouxe do primeiro ao terceiro, do terceiro ao sétimo, do 12º ao 15º, mas a gente pode trazer números de indexação vários do nosso vetor, né? Exemplo, eu quero trazer todos os números que estão na posição par do vetor, né? Aí eu botei aí vetor num, aí eu criei dentro do colchete, ó, um outro vetor, tá vendo? Que eu estou usando o 6 aqui. Então eu crio outro vetor com todas as posições pares, a posição 2, a posição 4, a posição 6, a posição 8, a posição 10 e a 12. E aí eu peço para ele me trazer esse vetor aqui com todos os elementos que estavam na posição par. Lembre-se disso, eu não estou pedindo para ele trazer todos os elementos pares. Eu estou pedindo, que nem a gente fez na aula passada, estou pedindo para ele trazer todos os elementos que estavam em posição par, ou seja, que estavam na segunda posição, na quarta posição e assim por diante. E aí ele trouxe todos os números aqui, tá certo? Para que ele lembre o vetor, ó, segunda posição, quarta posição, é isso que ele trouxe aqui, tá bom? Bom, ele trouxe lista também, e a gente também pode usar as funções que eu dei no tutorial passado. E aqui é interessante, né? Por isso que eu dei aquelas funções no tutorial passado. E aí é sempre bom lembrar que o que eu estou botando dentro do colchete é a posição que eu quero buscar no vetor. Então olha só, para você pensar com calma, né? O que eu estou pedindo aqui? Eu estou pedindo para você pegar no vetor numérico quais os elementos. Aí eu estou falando os elementos, ó, eu estou botando it vetor num é menor do que 10, ou seja, eu quero que pegue toda. Lembra que a função it eu vou trazer eu vou trazer a posição, né? Olha só, vou mostrar aqui vetor num menor do que 10, vou botar separado aqui para mostrar. Eu estou trazendo as posições onde os elementos são menores do que 10, tá bom? Na posição 1 ele é menor do que 10, na posição 3 é menor do que 10. Lembra que isso aqui é a posição, tanto o 13 não é menor do que 10, né? Mas o número que está lá guardado na posição 13, ele é menor do que 10. Então por isso que ele está vindo aqui. E aí, então, o que eu estou fazendo? Aqui eu vou querer os números que estão nessa posição, nessas posições. Ou seja, os números que são menores do que 10 no meu vetor. Tá? Aí sim ele traz todos os números que são menores do que 10. O 2, o 6, o 4, o 1 e o 8. Na ordem que está lá no vetor, tá certo? Sempre lembrando isso. E aqui eu vou usar a função min que eu apresentei na aula passada. Mas aqui é que eu quero chamar a atenção para o cuidado que vocês têm que tomar. Que número que vocês acham que eles vão retornar aqui? Eu vou até botar aqui embaixo o vetor num. Aqui impresso. Vai dar uma pausazinha e vai pensando. Que número que você acha que ele vai retornar aqui nessa minha linha aqui que eu estou deixando selecionado? Você acha que ele vai trazer o número 1, que é o mínimo do vetor? Se você respondeu isso, está errado, tá? Olha só, ele trouxe 2. Por que ele trouxe 2? Porque o mínimo do nosso vetor é 1, não é? Então, o que ele está trazendo é o vetor numérico, ele está trazendo o primeiro elemento do meu vetor. Se eu botar aqui, ó, min, aliás, até melhor, eu vou botar aqui para dar só isso aqui, ó. O mínimo do vetor é 1, que é isso, né? Mas eu estou pedindo para trazer o primeiro elemento do meu vetor, porque o que eu estou trazendo aqui é um 1, então eu estou trazendo vetor.num, abre colchete, 1, fecha colchete. Então eu estou pedindo para trazer o primeiro elemento. E ele trouxe o primeiro elemento. O primeiro elemento é 2. Então ele vai fazer exatamente o que você pediu. O R não vai fazer coisa errada. Se está dando alguma coisa errada, é porque você pediu errado. Se você quer o mínimo do vetor, a gente viu uma função na aula passada que é muito importante para isso, que é o it.min. E aí sim, lembra que no it.min eu vou trazer a posição onde está o menor elemento do meu vetor. Então, quando eu trouxer só esse it.min aqui, ele vai trazer a posição aqui 13, 12, 11, 10, provavelmente. Quer ver? Vou botar para rodar só o it.min. Ele trouxe a posição 10, que é a posição onde está o menor elemento do vetor. E aí sim, quando eu chamo tudo, eu falo, olha, eu quero a posição, eu quero que você pegue o elemento que está na posição onde está o mínimo do vetor. Ou seja, resumindo aqui, que a gente já viu que o 1 está na posição 10, eu quero que você traga o 10º elemento do meu vetor, porque eu sei que ele é o mínimo. Então, aí vai lá e traz o mínimo aqui
do vetor 1. Claro que você podia, obviamente, já fazer direto e calcular o min do vetor num. E aí pronto, ele já daria 1, né? Poderia só ter feito isso aqui que a gente fez aqui antes. Mas só para explicar essa questão da posição. Esse colchete, quando a gente está fazendo o slice, né? Quando a gente está pegando o elemento do vetor, a gente está pegando pela posição, não é pelo número. Por isso que eu botei até um vetor numérico para deixar bem claro isso. A gente não está trazendo o número. Quando eu boto vetor.num colchete 3, eu não estou pedindo para trazer o 3 lá de dentro do vetor. Eu estou trazendo o terceiro elemento daquele meu vetor, tá bom? Bom, o slicing também serve, você pode fazer o slice depois de ter feito aplicado uma função no vetor, tá certo? A gente sempre está fazendo aqui em cima de um vetor, né, que eu tinha criado, mas aqui, ó, antes de fazer o slice, né, eu pedi para ele ordenar o vetor, né, como é um vetor numérico, vai ordenar na ordem crescente, né, porque eu não botei aquele argumento de decrescente, então ele vai ordenar tudo na ordem crescente, e aí depois de ele ordenar, é que ele vai me trazer o primeiro elemento, ou seja, ele vai me trazer o mínimo aqui também, ó, outra forma até para trazer o mínimo. Ele trouxe aqui, ó, então ele ordenou todo o vetor, esse vetor aqui ele ordenou tudinho, e aí quando você ordena tudo, o 1 passa a ser o primeiro elemento. E aí quando eu peço o primeiro elemento, vai vir exatamente 1, tá bom? Então você pode aplicar também esse slice em cima de uma função de um vetor, tá bom? Só para ficar garantido isso. E também posso fazer o slice e dentro do slice ter uma função, que nem a gente fez ali anteriormente, tá? Então tu faz a ordem. Mas tem que tomar cuidado para você ver aonde você está aplicando o slice, né? O slice aqui está logo depois de uma função do vetor. O vetor também, ele pode ser... Você pode criar indexação nele, para ajudar nesse processo de slice. Eu criei aqui um outro exemplo, só para não ficar tão grande, né, com a quantidade tão grande numérica, de um vetor numérico 2, mas veja aqui, ele continua sendo numérico e tudo mais, ele só tem os nomes, né, para cada um dos elementos. E o que eu fiz? Eu criei nome para cada um dos elementos. João 14, vamos supor que seja a idade aqui, né? Maria 19, peguei os nomes assim mais comuns para não acharem que eu estou falando de alguém, né? Específico. José igual a 13, Ana igual a 17 e Enzo igual a 18. Esse nome bem comum agora, né? No ano de 2022, que eu estou gravando esse vídeo. E aí eu posso usar esse nome, essa indexação, isso que a gente está criando é uma indexação, a gente está criando um índice para cada um dos números. O vetor ele continua sendo numérico, veja aqui, mesmo tendo caractere, porque o caractere é só um índice pro meu, é uma forma de eu identificar cada número. Eu sei que o 14 está atribuído ao João, Maria está com 19, enfim, eu poderia até eventualmente repetir aqui, vou ter botado o Enzo também com 19, por exemplo, mas ele ia continuar... esse 19 na quinta posição ia estar atribuído ao Enzo, e o 19 da segunda posição ia estar atribuído a Maria. Então é um índice, é meramente um índice, tá bom? E aí eu posso usar esse índice para poder também fazer o slice, para poder buscar o elemento que eu desejo do vetor. Vamos supor, eu tenho lá a lista das idades e eu quero saber a idade do Enzo, então eu posso chamar vetor.num2, e aí ao invés de usar o número da posição, né, ele estava na posição 5. Só que agora eu indexei com nome. Então eu posso simplesmente usar esse nome e falar, olha, eu quero a idade lá do Enzo. Aí ele traz Enzo 18, tá certo? Traz com uma indexação. Assim como nos outros ele também traz com indexação, tá certo? Lembra aqui, ó, sempre vem esse 1 aqui, ó, por exemplo, no 1 aqui, vem sempre essa indexação. Mas agora eu estou trazendo com a idade, tá bom? E também posso continuar usando a indexação normal do número. Quando você indexa com um nome, por exemplo, você não perde a indexação pela posição. Por exemplo, se eu quiser trazer a idade da Maria agora, ao invés de escrever Maria, eu posso simplesmente usar o número 2 como a gente estava fazendo antigamente. E aí ele vai trazer a idade lá da Maria, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. A aula de hoje foi isso mesmo, de slice. Se você gostou, não se esquece de compartilhar esse vídeo com alguém que você saiba que precisa aprender R, está aprendendo R agora desde o básico. Não esquece também de curtir o nosso vídeo, isso ajuda muito aí no algoritmo do nosso canal. E é claro, de se inscrever também, porque se você está inscrito, você não perde os outros vídeos também que a gente vai ter aqui de R,
Como eu disse, a gente vai entrar em pacotes, vai entrar em assuntos mais profundos. A gente vai estar indo desde o básico, mas a gente pretende falar bastante aqui sobre o R nas terças-feiras, tá bom? Se você gosta também de estar estudando para concurso, quarta-feira a gente tem vídeo concurso, quinta-feira a gente tem algumas aulas teóricas e na sexta-feira a gente tem algumas curiosidades sobre estatística. São vídeos bem legais, tá certo? Normalmente são os vídeos que são mais assistidos, mas são vídeos bem interessantes aí mesmo, se você quer ficar por dentro aí desse universo da estatística, tá bom? É isso aí, obrigado, um abraço.